Geralmente na segunda estrofe já estava meio cansado. Um dos versículos que eu recito todo dia, né? É Tiago 1,12. É o que nós vamos meditarmos em Tiago 1,12. Se eu recito todo dia, eu devo saber ele de cor. Mas quando chega aqui, sempre a pressão é maior. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. São 6 versículos. Toda vez que eu vou dizer que eu deito, se recito 6 versículos. Esse é um desses. Grato, meu Deus, por mais um dia que nos concede neste mundo, ainda de saúde, e na vivência, no conhecimento da Tua Palavra, que nela nos vivemos e nos alegramos, Santo Deus. Imploramos que seja o Teu Santo Espírito, aquele que fala aos corações dos Seus fiéis, que nessa noite também esteja falando aos nossos corações. Essas bênçãos, Deus, suplicamos, agradecidos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Poder assentar por dentro. Então, falando sobre a coroa não almejada. A coroa não almejada. Acho que o momento mágico de um atleta é na hora da coroação pela vitória. Está vencendo, mas quando chega na fim, aí tem todas as emoções, né? Nas palavras do apóstolo Paulo, lemos que esse momento de alegria e vitória, 1 Coríntios 9, 24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Nós temos a coroa do formando. A pessoa, a alegria do Vitor no dia que colocou aquele chapéu lá. E todos formando. Passa um tempo de sacrifício estudando. Quando vai receber o cartucho, né? É alegria. É como se fosse a coroa. Todos vestidos segundo a exigência do curso concluído, né? Não pode ir diferente, né? Não pode ir vestido de branco. Eu lembro no caso de um formando nos Estados Unidos, foi daqui para os Estados Unidos, fez um curso lá de uns 45 dias por aí. E esse formando, para ter maior impacto, eu já nem quero colocar tudo que eu coloquei aqui, não recebeu a coroa lá. Vieram os seus mestres de lá e colocaram a coroa dele no púlpito da igreja aqui em São Paulo. Que não bastou a alegria de lá, precisa ter uma alegria maior. Eu tenho o falecido David Hunt, que ele comentava sobre esse curso que essa pessoa fez lá. Evidentemente, não dá crédito nenhum a essa formatura. Mas tudo bem. Coroa da justiça, por uma responsabilidade concluída com justiça, com sucesso, aliás. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós sabemos que tem quem diga que Deus escolheu alguns para a salvação, mas o versículo do apóstolo Paulo diz que a todos que amarem a sua vinda, 2 Timóteo 4, 7 e 8.
tudo que eu li aqui, parte dele está em 1 Coríntios 9,15, depois entrou no apóstolo Paulo falando em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Esta coroa de Tiago 1,12 será uma alegria receber do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo é uma alegria, uma bênção. Mas enquanto estamos na terra, não buscamos nem desejamos. Seria classificada como masoquismo no sentido figurado. O masoquismo tem o seu sentido lógico e usamos no sentido figurado, que é a normalidade mórbida daquele que tem prazer em torturar-se. Essa coroa da vida. Eu tinha entendimento diferente do que tenho hoje sobre essa coroa. Achava que era sofrer a tentação sem pecar. Sobre de sexo, dinheiro, fama, poder, privilégio, etc. Quem é tentado por essas coisas. Eu achava que podia ser essas tentações. Mas para essas tentações, Deus não promete galardão. Essa coisa que a carne é fraca, perante Deus não prevalece. Ela diz, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Se procura ser santo, vai ficar livre de todas essas tentações aí. Não precisa de coroa. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está prometendo coroa, está dizendo sede sóbrio, vigiai. 1 Pedro 5,8. 2 Coríntios, no versículo decorei no concurso de tempo de mocidade, 2 Coríntios 10,13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, e não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Não recebe coroa. É obrigação. Que a tentação não é acima do que nós podemos. Essa que é acima do que nós podemos é que não vou receber coroa, que receberemos coroa. Verdade é que para aqueles que andam nos caminhos do Senhor, não está livre da tentação mais contundente, porque ela vem com o apoio maligno, e nesse caso Deus nos coloca sobre uma mula como a de Balaão. Quando a tentação vem com o apoio do maligno, realmente a tentação é muito mais forte. Aí Deus deu um jeito de dar uma mula. Eu sei que nessa vida acho que já montei umas 2 mulas. Graças a Deus. O entendimento hoje de Tiago 1,12 é como as tentações que têm sofrido muitos crentes na Nigéria, no Sudão, na Coreia do Norte, agora acontecendo na Índia, China e muitos outros países, denunciado pela revista Portas Abertas, identificados com os números das janelas, janela tal região do mundo. Pouco tempo eu vi um vídeo na Índia que está acontecendo, levando cristão com olhos vendados, com certeza falando muito de mentira no ouvido dele, né? Quando chego perto do barranco assim, empurrou ele e metralharam. Coroa de Tiago 1,12 era a coroa do mártir. Esse que recebeu a coroa defendendo o nome de Cristo, esse receberá essa coroa. Por isso que eu digo, é uma glória receber de Cristo, mas não é desejado aqui na terra. Quem quer ser fuzilado por receber essa coroa? Ninguém. Seria masoquismo, uma coisa dessa. Tem outras coroas que nós podemos ir atrás, né? Mas se tiver que acontecer, seja feita a vontade do Senhor. Prova desse entendimento sobre a coroa da vida é que no final de Apocalipse 2,10 está dito para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se for fiel até a morte, receberá a coroa da vida.
As 7 igrejas de Apocalipse existiram, cada uma delas naquela época. É evidente que não... Quando nós falamos, está a igreja de Éfeso, Paulo pastoreou, não sei o que pastoreou, não existia igreja, prédio, existia grupo que se reuniam. Você vê em Atos, a igreja que se reúne na casa da irmã tal, igreja que se reúne na casa de tal. Prédio começou a existir quase no ano 200, 190, por aí começou o primeiro prédio de igrejas. As igrejas eram na casa, Paulo se reunia na praia, em qualquer lugar. Então essa igreja, 7 igrejas de Apocalipse, escolheu na época, mas Deus escolheu cada característica específica e prevalente nelas para representar a igreja, a vida da igreja no decorrer da história do cristianismo. Como eu falei na escola dominical, tem os ensinamentos que outros acham que não foi nada disso. Tem liberdade. Afinal de contas, ninguém vai... Se eu falo alguma coisa, ninguém vai prestar conta para mim. Se o pastor fala, ninguém vai prestar conta para ele. Tem que prestar para Deus. E se falarmos alguma coisa que está totalmente fora dos princípios bíblicos, da igreja, da Bíblia, é a palavra ociosa que teremos que dar conta, prestar conta. Mateus 12, 36. A igreja de Esmirna representa o que foi prevalecente nos anos que ela representa. A igreja perseguida. Ela é do ano 100 ao ano 313. Quando eu estava no camarada que ele colocou 316. Mas no ano 313 foi assinado o Edito de Milão por Constantino. E nesse edito tinha liberdade religiosa. Então os cristãos deixaram de ser perseguidos. Porque eles tinham todo o direito, toda a complacência da justiça em perseguir os cristãos. Como tinham os russos nos pogroms. É como eles chegavam para alguns que reuniam um grupo de indivíduos para matar judeus. E a polícia não estou vendo nada. Está igual uma pessoa que eu conheço aqui, eu não sei de nada. A polícia não está vendo nada. E matavam judeus e tal. E também eu estou dizendo que essas coisas também é a providência de Deus para que os judeus voltassem. Porque se não acontecem essas coisas... Então, é por isso que eu falo, Deus está no comando, sim. Muito mais no comando dos seus planos. O que Deus tem planejado acontecerá, não falhará de jeito algum. Vida de cristão, se for possível, tudo bem. Se não for, tiver que morrer 1.000, 200.000, vai morrer. Desde que seja para os planos que Deus tem traçado. Se muitos judeus não morrem, ninguém queria vir para a Palestina, passar necessidade, terra de enfermidade, dificuldade. Eu tenho um livro lá, que um tempo atrás, que dá até quase vontade de chorar vendo o sofrimento deles. Porque onde ele ficaria era pior. Eu já falei do Alfred Dreyfus, general francês, que mataram ele em praça pública e esquartejaram. Acusaram ele falsamente que ele tinha entregue segredo da França para a Alemanha, mas só porque ele era judeu. Aí um outro camarada que eu me tornei fã dele, tive em Israel, perto do túmulo dele lá, e não fui, não sabia que era ali. Depois que eu voltei, fiquei sabendo que era perto. É no Monte que os militares, tudo é sepultado lá perto do Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. Nós viemos do hotel para o Museu do Holocausto andando, porque o hotel que nós estávamos perto, passa por um morro, e lá no morro é que fica o túmulo desse pessoal. E o Yad Vashem fica na parte de baixo, nós fomos do Yad Vashem e fomos voltando, mas não sabia que era naquele alto. Theodor Herzl. O camarada viveu 44 anos, nasceu em 1860, morreu em 1904. Jornalista lá da Suíça e tal. Então ele trabalhava de dia e à noite, fazendo panfleto para divulgar a causa dos judeus. Queria restaurar os judeus na terra palestina. E em 1897, ele teve a primeira reunião na Basileia, e Satanás sempre
jogam umas conversinhas para desviar a verdade. Sugeriram a terra de Uganda. Uganda, acho que é. Uganda, um negócio assim, na África. Ele falou, bom, o que ele queria, ele não estava preocupado ou com intenção de trazer para a terra de Israel, ele queria um lugar para tirar o povo de lá, porque ele viu o judeu lá morto em praça pública, só por ter judeu e muitas perseguições, quer dar uma terra para o judeu. Aí puseram em votação, ganhou. Para levar terra. Então, na Uganda, deram falar da Argentina, é muito lugar assim, né? Então lá tem terra à vontade, ganhou. Aí quando ele ia descendo, tinha um grupo de meia dúzia, quase chorando, porque não tinha trazido para a terra de Israel, porque o objetivo, Deus quer vir para a terra de Israel, não para Israel ter uma terra em qualquer lugar. Aí ele conversou, aconselhou para que não separasse, mas mesmo mantesse união. E entre esse pessoal que estava lá, um chamava Chaim Weizmann, era um físico, né? Químico. E na Primeira Guerra Mundial, de 1917, ele, na Inglaterra, ele descobriu uns artefatos bélicos e apresentou para o governo, e o governo mandou ele para os Estados Unidos. E ele fez na condição de que a Inglaterra apoiasse os judeus. Aí ele mandou o governo inglês, através do seu ministro, o senhor teria ministro do exterior aqui, passou a ter o nome do camarada, mas deixa para lá, mandou uma carta para a ONU, né? E essa carta foi aprovada, e vou falar uma coisa interessante. Em 1897, quando ele terminou essa reunião, que foi o pessoal estava chamando, ele falou, se eu falar que restaurei o Estado de Israel hoje, vão me chamar de louco, mas com certeza daqui a 5 ou 50 anos. Foi justamente 50 anos depois, 1897, em 1947, foi colocado para votação na ONU. O brasileiro, Oswaldo Aranha, inclusive, era o secretário da ONU. Que é uma união das nações, né, antes de ser dessa ONU. Aí foi aprovado e votado em 14 de maio de 1948. Por isso que o aniversário de Israel é 14 de maio de 1948. Contado toda essa história. Nessa época, muitos cristãos foram jogados para serem devorados pelos leões famintos, na era que a igreja de Esmirna representa, a igreja sofredora, né? A igreja perseguida. Poderiam ser salvos se dissessem Ave César, quer dizer, salve César, né? E o que representou no tempo de Nabucodonosor e representará no tempo da tribulação, adorar a imagem da besta ou a morte. Tem um texto que é meio longo, eu vou ler rapidinho. Eu estou falando dos livros do Marcelo Aguiar, pastor lá da igreja em Vitória do Espírito Santo. O Enigma de Jó. O testemunho do pastor Vitor, eu comprei os 4 livros dele, veio mais 2 de depressão. Eu gostei de depressão. Tem um testemunho de uma irmã lá que foi depressiva e ela faz o prefácio do livro. Gostei de todos. Então, se isso aqui é verdade, eu não sei. Mas não sendo verdade já serve. Porque às vezes se conta algumas histórias aí para poder emocionar os crentes e nem sempre é verdade. É história, como se diz um pouco. Mas vamos lá o que está escrito nesse livro. Ele dá como verdade. Tudo bem. Então, no início do segundo século, havia milhares de gladiadores que lutavam no Coliseu. Disso aí nós sabemos que é verdade. Em Roma, um dia chegou aos ouvidos do imperador que 40 lutadores haviam se convertido ao cristianismo. Indignado, ele mandou dizer-lhe que deveriam renunciar sua fé. Do contrário, um grupo de soldados levaria até o lugar mais inóspito das montanhas e ali seriam deixados para morrerem de frio e de fome.
Ao saberem das ameaças de César, os gladiadores permaneceram firmes como um só homem. Os lutadores foram levados ao mais alto monte da Itália, onde quase despidos ficaram expostos ao frio e ao vento. À noite, os guardas encarregados da terrível missão deixaram o cume. Eles acompanharam centenas de metros, acamparam, né? Eles acamparam centenas de metros amparados pelo calor do fogo e dos cobertores. Naquela noite o comandante deitou-se na sua tenda, mas não conseguiu dormir. Aí eu lembro lá do Açoeiro, né? Seu sono era interrompido por soar distante de uma canção trazida pelo vento. 40 gladiadores que lutam por Cristo recebem sua coroa, recebe sua vitória e sua coroa. O coração do fiel, do oficial inflamou-se com a chama do que ardia naqueles corações. Eles estavam dispostos a morrer por sua fé. Comparando sua própria vida com o testemunho daqueles homens, o soldado foi ficando cada vez mais inquieto. Os condenados pareciam ter algo que ele não conhecia. Finalmente, um homem meio morto foi trazido à sua tenda. Era um dos 40 lutadores. Extenuado, pedia permissão para retratar. És tu o único que solicita isso? Perguntou o capitão. O único, senhor, arquejou o desertor. Saltando de sua posição, o oficial arrancou dos ombros o cobertor e colocou-o sobre as costas do desertor e exclamou: então eu tomarei o teu lugar. Disse isso e mergulhou-se na noite, desaparecendo na escuridão. Alguns instantes se passaram e então se ouviu novamente a canção. 40 gladiadores que lutam por Cristo recebem sua vitória e sua coroa. Como está escrito, o justo viverá pela fé da fé. Romanos 1, 17, Hebreus 10, 38. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A promessa condicional de Deus é sem arrependimento. Romanos 11, 29. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.